Vamos para a palavra, a gente começa uma nova série hoje. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens e já digo para vocês, você não conseguir vir domingo de noite, não tem problema se você não conseguir assistir na hora domingo de noite, a gente vai começar uma nova série de mensagens domingo à noite também. Então para você pegar a nova série, eu não vou anunciar hoje, mas vai ser top. Você tem que assistir o culto de domingo à noite, tá? E o mais legal, gente, desses canais de comunicação, é que se você não consegue ouvir na hora ao vivo, gente, a palavra é a mesma, tá? Ninguém vai mudar a palavra, você vai assistir lá no YouTube, lá no Facebook, pode ser depois, pode ser na segunda, na terça, na quarta, vai estar lá para você, amém, gente? Então, hoje nós vamos começar uma nova série, e o tema é Saia do Sistema. Saia do sistema. E nós vamos, o nosso texto-chave está lá em Efésios 5:14, é um texto que a gente já vem trabalhando e que ele é a base, gente, ele é a base para esse tema. Quando Paulo diz para a igreja de Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. 15. Portanto, vejam como vocês andam, não andem mais como necios, mas andem como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Então esse é o nosso texto base, para essa série de mensagens, Saia do Sistema. E o primeiro ponto para a gente vencer o sistema é o que Paulo disse para essa igreja: vocês precisam despertar. É preciso despertar. É preciso deixar de viver essa vida dormente, porque a maioria das pessoas está parada na vida, parada no tempo, e você percebe isso por quê? Porque a vida das pessoas, ela não é um ciclo de crescimento, ela é realmente um ciclo, ou seja, um ciclo de altos e baixos, de momentos bons, mas a maior parte dos momentos são momentos ruins. E a gente conversa com as pessoas, e as pessoas, a maior parte, gente, a maior parte, eu posso dizer assim, 90% das pessoas que eu conheço a vida, elas são esse ciclo. Deus nos criou, Deus criou o ser humano com governo, com capacidade, com domínio e com condições de crescer. Tudo que Deus faz parte, cresce. E por que a nossa vida não cresce? Por que a nossa vida não melhora? Por que a nossa vida não sai do lugar? E eu não estou dizendo que você de vez em quando não troca de carro, que você de vez em quando não reforma a casa, ou talvez compre uma casa, não é nada disso. Porque isso as pessoas fazem lá nas suas, faz um financiamento na Caixa, compra um carro parcelado, enfim, é o ciclo da vida terrena, né? Mas as pessoas, elas não mudam nunca o sistema, elas não conseguem vencer o sistema, elas ficam paradas, elas aceitam aquilo que o sistema determinou. Gente, a Bíblia, ela é um livro cheio de promessas, e muito mais promessas cumpridas do que a se cumprir, ou seja, Deus não muda, Deus é fiel, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas eu preciso entender o porquê não se cumpre as promessas de Deus para a minha vida. E eu tenho que entender que não existe um culpado, não existe um culpado. O culpado somos nós, o culpado da minha vida, está como está, sou eu. E se eu estou incomodado do jeito que está a minha vida, quem tem que mudar sou eu. Se você não gosta da sua vida, quem tem que mudar é quem, gente? Está devagar hoje, né? Está devagar. E para isso, a gente tem que despertar.
dessa dormência na nossa vida. Então, o primeiro ponto é, a gente tem que despertar. A maioria das pessoas desperta, sabe quando? Quando leva um sacode da vida. A maioria das pessoas desperta quando leva um sacudão da vida. A vida chacoalha ela, sei lá em que área. Aí a pessoa, ela senta na cama. Não vou dizer nem que levanta, mas ela senta na cama. Mas o grande problema é que o sistema, ele nos ensina sempre a procurar o culpado. Eu tenho uma guerra, eu estou em guerra na minha casa, especialmente com meu filho, porque eu não aceito mais desculpa, porque para tudo o bicho tem resposta. Para tudo. Por quê? Por quê? Esses dias e foi essa semana, não foi há um mês atrás, eu dei uma envaretada e quando ele subiu, eu subi atrás. Mas subi fedendo. E aí ele ia falar, eu disse, se tu falar, rapaz, tu vai levar uma que tu não vai te esquecer tão cedo. Porque eu tinha dito 3 vezes para ele antes, eu não quero desculpa, eu não quero desculpa, eu não quero desculpa. A quarta eu não aguentei. Porque tem um ditado popular que diz assim, ó, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Pode ver, se as pessoas usassem o talento que elas têm para procurar o culpado, para resolver a vida delas, elas resolviam. Quer dizer, capacidade você tem. O problema é que você usa a capacidade do jeito errado. Usa a capacidade para a forma errada. Não desperta para a vida. Não desperta para a vida. A vida dá um sacode, a pessoa não para pensar no porquê a vida deu aquele sacode nela. Por quê? Analisa, avalia por quê. Você devia ler o livro de Jó. Jó, ele levou um sacode da vida, e era um propósito de Deus. Deus permitiu aquilo, porque sabia que Jó, porque a gente não é tentado além das nossas, Deus sabia quem era Jó. E Jó era uma pessoa abençoadíssima. Mas Deus queria elevar a vida de Jó. Deus queria tirar Jó de um sistema e levar a outro nível. Tanto que no final Jó diz assim, antes eu te conhecia de um jeito, agora eu te conheço de outro. Eu mudei a minha percepção de Deus, depois que eu levei esse sacode da vida. A vida tem que mudar. Quando a gente leva um sacudão da vida, a gente tem que mudar alguma coisa, gente. E eu creio que esse ano o mundo está levando um sacode absurdo. Só que as pessoas, elas estão dormentes, elas não despertam para a realidade, gente. Eu fico olhando ali, aquele pessoal na fila, me desculpa se você passou pela fila, não tem problema nenhum, mas olha aqui, se você vender água na sinaleira, você ganha mais de R$600 por mês. Arruma um produto, vende, você vai ganhar mais de R$600 por mês, mas o sistema diz que aquilo ali é melhor. O sistema prende as pessoas. E não só numa área financeira, mas em todas as áreas da vida. E Paulo está dizendo, gente, desperta, se levanta, Cristo vai iluminar a vida de vocês. Deus quer iluminar a nossa vida. Deus quer iluminar a nossa vida. Deus quer nos ajudar a olhar o caminho que a gente está andando. Deus quer nos ajudar a aproveitar as oportunidades. Olha aqui para mim. Tem certas perdas que é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Amém? Tem certas coisas que é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, na nossa vida. Tem certas coisas que acontecem que é para nos mostrar alguma coisa. Só que se a gente estiver dormindo, dormente, nós não vamos perceber.
Então, o primeiro ponto para a gente sair do sistema é despertar. O segundo ponto é perceber como o sistema funciona. Perceber como o sistema funciona. Entender como o sistema funciona. Porque existe uma forma das coisas funcionar. O senso comum é a forma mais presente no dia a dia das pessoas. O senso comum. O que é o senso comum? É uma forma de pensamento superficial, que não questiona nada, aceita tudo. Aceita as coisas como elas são. As pessoas fazem afirmações sem refletir. Quantos já ouviram a história? Bom, se ouviu, vai ouvir de novo, se não ouviu, vai ouvir pela primeira vez. Uma vez os cientistas fizeram uma experiência, colocaram 3 macacos numa jaula e colocaram lá um cacho de banana. Macaco e banana é que nem gaúcho e carne, né? Vai querer pegar, vai querer comer. Toda vez que eles iam em direção à banana, eles jogavam um jato d'água neles. E aí, de tanto isso acontecer, o que acontecia? Quando um ia tentar pegar a banana, os outros percebiam que eles iam levar água, o que eles faziam? Eles batiam no outro. Eu tenho um cachorro que quando o cara do pet chega, ele se esconde, porque ele sabe que vai para o banho. Deve ter uns filhos assim também, né? Que na hora do banho se esconde. Acontecia isso com os macacos. Quando um dizia, não, eu vou encarar a água, os outros 2 batiam. E aí eles tiraram um dos macacos, colocaram um novo ali. O que ele quis fazer? Ele quis pegar a banana, óbvio. Quando ele foi, os 2 começaram a bater nele. Tiraram um segundo macaco e colocaram um segundo novo. Quando ele ia pegar a banana, os 2 batiam nele. Chegou na experiência de colocar o terceiro macaco para dentro, novo. Ou seja, agora nenhum dos outros tinha tomado banho de água ainda, mas eles não sabiam por quê, mas quem ia em direção à banana apanhava. Isso é uma experiência verídica, tá, que foi feita. Isso aí tem na internet até. Por que isso? Isso é o sistema. O sistema que não deixa a gente ir além. Nós temos que entender que existe um sistema humano, terreno, posso dizer em muitos aspectos maligno, humano, terreno e maligno, que não quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente aprenda e que a gente alcance aquilo que nós podemos alcançar. Que não quer que a gente descubra as capacidades e os dons que a gente tem. Gente, o diabo não quer que a pessoa se descubra. Por quê? Porque ela vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus. E vai ajudar muitas pessoas a serem abençoadas. Então, o sistema, ele é muito maligno. Ele aprisiona a pessoa. E existe um sistema na questão biológica. Na questão biológica existe. Na questão familiar. E quando eu digo familiar, eu digo conjugal. Na questão de criação de filhos. E assim vai na questão psicológica, na questão de relacionamentos, na questão da cultura, na questão religiosa. Existe todo um sistema que fica tentando nos prender. O reino de Deus é muito amplo, gente. Mas o sistema, o senso comum, ele é muito pequeno. E ele tenta essa cultura, ou o que é o sistema? É um conjunto de coisas que formam um padrão. Um conjunto de coisas que formam um padrão. É assim que o sistema funciona. Então, você pode ver, quando você disse, talvez, se você tem ali aqueles vínculos familiares, amigáveis, você disse, olha, estou indo ali numa igreja do MBCV, gostei da igreja, me identifiquei, o formato é um pouco diferente de como acontece o culto, mas eu gostei. Quantas pessoas elas se colocaram contra, sem nem conhecer, que nem o macaco, não sabia por que não podia ir na banana, mas batia em quem queria ir.
pegar a banana. Assim é o sistema. O sistema, ele nos limita. Você dizer para alguém assim, ó, eu quero ser médico. O sistema vai lá e diz para você que não dá. A sua família diz que você não pode, que você não tem condição, que você não consegue. Eu quero dizer, qualquer um pode, se quiser, ir atrás daquilo. Não existe sonho grande, existem pessoas pequenas. Pode anotar isso aí, não existe sonho grande, existem pessoas com uma cabeça, com uma mentalidade muito pequena, que acham que o sistema funciona assim, é que nem um malandro, gente, como tem gente malandra. Eu tive que dar uns atoraços, porque as pessoas dizem, ô pastor, vendi para fulano não paga. Perguntou para mim? Não, então o que eu tenho a ver com isso? Realmente, infelizmente, realmente na igreja tem gente com esse perfil. Deus se agrada? Não, e a vida dessa pessoa vai viver o ciclo, ó. Ele nunca vai crescer porque é desonesto. Quero dizer, quem não paga as contas vive debaixo de maldição. Quem não honra compromisso vive debaixo de maldição. E não adianta, a bênção é um caminho, a maldição é o quê? Outro caminho. É o caminho que você escolhe. Não adianta reclamar da vida. Não pode pagar, não compra. Não pode fazer, não faz. Amém, gente? O seu sim seja não, o seu não seja não. Você disse que vai pagar, faz o quê? Paga. Você disse que você acha que não pode pagar, nem faz. Porque senão, você vai ficar debaixo de maldição. Tive loja, muita gente ficou me devendo. E aquilo me incomodava. Um dia eu rasguei o caderno. As pessoas não sabem. Elas não me devem nada. E fiz um voto com Deus. O que eu receber daqui, eu vou dar metade eu dou de oferta. Não era dízimo, oferta. Para mim estava perdido. Para mim eu não ia receber. Agora, isso foi para mim. Para resolver o meu problema. De ficar olhando para as pessoas aqui em Portão, ali me deve, ali me deve, ali me deve. Aí eu botei na minha mente, ninguém me deve nada, mas aquelas pessoas, elas tinham uma maldição sobre a vida delas, não minha, mas pelo caminho errado que elas tomaram na vida. Estão entendendo, gente, sim ou não? Mas até isso é um sistema. É um sistema. É o bendito brasileirismo. É o brasileirismo. É um sistema brasileiro de sempre empurrar para frente. Sempre deixar para depois. Enfim. Então nós temos que despertar e nós temos que entender como o sistema ele funciona. E quero dizer, o sistema mantém as pessoas num quadrado. O sistema mantém pessoas num quadrado, o sistema limita. Isso é o senso comum, ele nos limita. Vou dar um exemplo. Pena que aqui em Portão não tem gente com personalidade, que queira fazer alguma coisa boa pela cidade. Mas aqui em Portão tinha que levantar aí um patriota, uma pessoa que veste a bandeira do Brasil, que quer o bem comum, e se candidatar aí à política. Porque o sistema político de Portão é uma corja. Goste ou não, aceite ou não, é o que é. Só muda as peças. As cabeças são sempre as mesmas. E aí Portão não cresce. Quero dizer, Portão está num meio, gente. Que se vier alguém interessado pelo bem comum, meu chapéu. Mas sabe o que os políticos fazem? Eles explicam o que eles vão fazer
para a massa. Porque a massa é o que mais tem é pessoas dentro de um sistema, que se eles forem atendidos, eles votam. É triste, por quê? Porque a cidade não prospera, porque o sistema limita. Está falando de algum partido? De todos. Eu não tenho partido. Está falando de algum candidato? Sim, de todos. De todos. Não tenho preferência. Agora o fato novo tinha que acontecer aqui em Portão. Teria o meu apoio. E se desse errado, ao menos era um fato novo. Porque tem tudo para dar errado até o fato novo. Por quê? Porque o sistema não quer nada novo. O sistema é todo corrompido. Então isso sai da família, vai para governo, vai para a vida de cada um, vai para a questão profissional de cada um, vai para a saúde de cada um. Você sabe que a sua família tem um problema de saúde, ali tem um histórico de saúde, e a pessoa não cuida da saúde. Sabe que tem um problema de obesidade, não cuida do peso. Sabe que tem um problema de câncer, não cuida. E assim vai indo. As pessoas, elas aceitam, é o que eu tenho dito. E se você aceita, você merece. As pessoas aceitam a vida que tem. Ah, eu não quero. Gente, é que nem eu querer Deus. Falei domingo, eu quero Deus, então busque a Deus. Ah, eu não quero essa vida, então saia dessa vida. Você tem a vida que você aceita ter. Você tem a vida que você aceita ter. Então o terceiro ponto eu até errei a palavra aqui. Eu tenho que sair do sistema. Porque querer não resolve, querer todo mundo quer. O cemitério está cheio de gente que queria, mas não chegou. Nós temos que sair do sistema. Quem já ouviu falar aqui de uma pessoa chamado Hipócritas, se eu não me engano, ou Hipócritos, não sei. Quem já ouviu falar desse cara, levanta a mão para mim. Hipócritos, quem é o cara? Ele é conhecido como o quê? Pai da medicina, não é hipócrita, tá? Ele não é o pai da hipocrisia, ele é o pai da medicina. E ele disse uma coisa, ele diz que ele tem vários conceitos bacanas assim, sobre o remédio tem que cuidar da doença, o médico tem que cuidar da pessoa. E aí, enfim, ele tem várias filosofias dele, e uma filosofia dele é o seguinte: antes de curar alguém, pega essa aqui, antes de curar alguém, pergunte se a pessoa está disposta a deixar o que a feriu. Entenderam? Entenderam, gente? Sim ou não? Você em casa entendeu? Então escreva, entendi. Escreve aí no Face, escreve aí no YouTube. Eu entendi. Antes de curar uma pessoa, pergunte para a pessoa se ela está disposta a deixar o que feriu, o que prejudicou a vida dela. Porque se ela não está disposta a deixar, não adianta querer curar. Por quê? Porque a pessoa ela vai voltar com aquela mesma coisa. Em outras palavras, é o que eu digo há anos, não adianta a gente querer ajudar quem não quer se ajudar. Não adianta, é que nem dar remédio para morto, é a mesma coisa. Você querer curar uma pessoa que não quer ser curada, é que nem dar remédio para morto. Adianta alguma coisa dar remédio para morto, gente, sim ou não? Não. Adianta alguma coisa a gente querer ajudar uma pessoa que não está disposta a vencer, a sair do sistema? Por isso que o terceiro ponto nós temos que querer romper o sistema. Deus viu alguma coisa em Noé. Deus viu alguma coisa em Noé. Se você pegar lá Gênesis 6, a partir do 9, aqui fala as características de Noé. Noé
era um homem justo, justo. Você é justo? Ou você é o que é melhor para você? Ele era íntegro e ele andava com Deus. E aí Deus vai falar depois como é que a humanidade estava perdida, corrompida. E eu não vejo diferente hoje. Olha, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, e aí vai falando. Mas Deus não viu só em Noé que ele era justo, íntegro e andava com Deus. Viu que Noé, ele era diferente do sistema. Por quê? Porque só um homem diferente do sistema, aprende essa aqui, construiria uma arca em cima do monte. Onde é que as pessoas fazem navios? Diz para mim. Em cima do morro ou na beira do mar? Onde os navios são feitos? Na beira do mar. Se você não viu, vê na internet como é que eles fazem. Mas Noé construiu uma arca em cima do morro, em cima do monte. Noé era diferente do sistema. Noé, ele era uma pessoa despertada. Sabe como é que as pessoas, elas se avaliam? Olha aqui. Como a maioria se avalia. É que nem o fariseu e o publicano no templo. O fariseu dizia, obrigado porque eu não sou que nem aquele publicano. A maioria se avalia por pessoas que estão piores. Que grande burrice. Isso é uma burrice. Se avaliar por pessoas piores é burrice. Se alguém chegar para conversar com você, olha, estou vendo que tu está indo por um caminho errado. Adolescente faz muito isso, né? Adolescente, tem muito adolescente burro. Só comprar o par de orelha. Por que tu faz? Porque todo mundo faz. Pois é, então tu é refém do sistema. Todo mundo faz, então eu também vou fazer. Todo mundo fica, eu vou ficar. Todo mundo transa, eu quero transar. É sistema. É sistema. A juventude é muito burra, gente. Por quê? Fui jovem e liderei jovem. Porque eles acham que vai fazer diferença na vida deles ser igual ao sistema. E é exatamente o contrário. O que vai fazer a diferença na vida dos jovens e dos adolescentes é eles entenderem que o sistema não vai levar eles a lugar nenhum. Eu tinha um colega uma vez, loiro, cabelo liso, olhos azuis, uma lindeza. Eu não achava, né? Mas era o cara da escola. Gente, ele passou o rodo na escola. E aí nós tínhamos uma colega, a gente estudou vários anos juntos, vários não, porque eu nunca fiquei muito tempo na mesma escola, mas a gente estudou 2 ou 3 anos juntos. E aí era aquela moreninha, magrinha, sabe? Sequinha, olivinha, palitinha, feinha, cheia de espinha. Sabe aquela que ninguém dá um pastel? Adivinha com quem ele casou? Com quem ele casou? Porque quem é que ia querer casar com as outras? Mas tu fala isso para os adolescentes, tu fala para os homens ali, para os meninos, que o malandro não é o mais inteligente, que o malandro ele não tem futuro na vida, que o malandro ele vai ter uma vida medíocre. O que bebe, o que fuma, o que usa droga, seja só uma maconhazinha, não tem futuro. O que mata a aula, o que não estuda, o básico. Fala para eles. Meus colegas, eles tinham orgulho da nota vermelha. Os meus colegas, eles tinham orgulho de rodar. E eu pensava sempre para mim assim,
Tudo bem não ser CDF, nunca fui CDF. Bah, mas rodar é burrice. Me desculpe se você rodou. Na minha mente isso funcionava assim. Rodar é burrice, porque eu vou perder 1 ano da minha vida se eu rodar. Então eu prefiro me dedicar alguns dias do que repetir 1 ano. Muitos colegas meus não terminaram nem o ensino fundamental. Outros não terminaram o 2º grau, o ensino médio. Porque eles não pensavam assim. O sistema diz como tem que ser na escola. Por quê, gente? Porque tem um outro problema na vida. A escola escolariza. Tá? A família tem que educar. Mas cada um só vai aprender o que quiser na vida. Entenderam? Escola escolariza, família dá educação. Filho mal educado é de pais que não educam. Mas a gente só vai aprender na vida o que a gente buscar, o que a gente quiser. Isso é um fato. Isso serve até para curso superior. Então, Deus viu que Noé não queria ser igual, Deus viu que Abraão, está lá em Gênesis 12:1, Deus viu algo em Abraão. Gente, Deus não ia chamar Abraão se não tivesse visto algo na vida de Abraão. Aí Deus chamou Abraão, porque primeiro Deus chama. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus vai dar a promessa. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Quer dizer, Deus viu algo em Abraão, Deus viu que Abraão não queria continuar, Abraão já tinha despertado, Abraão já tinha entendido o sistema, com certeza, Abraão já tinha entendido o sistema, e certamente Abraão não queria aquilo para a vida dele. Então primeiro eu acordo, depois eu acordo, levanto, Cristo me ilumina. Isso acontece na vida dos cristãos que andam com Deus. Olha aqui para mim, isso acontece na vida dos cristãos que andam com Deus. A gente acorda, a gente se levanta, a gente entende o sistema e a gente, não, eu não quero mais isso para a minha vida. É uma decisão, eu não quero mais isso para a minha vida. Porque o pior doente é o que não assume a sua doença. Você nunca vai sair do sistema se você não reconhecer como o sistema funciona. E aí o 4º ponto. Então, tenha referências corretas. Gente, referências corretas. Não queira ser igual a ninguém. Você conhece alguém que tem digital igual? Sim ou não? Ou digital é única? 2 gêmeos nascem, o DNA é igual? Sim ou não? Não. O DNA de cada ser humano é exclusivo. A impressão digital, a digital de cada um, ela é única. Então olha para mim aqui, cada um de nós é único diante de Deus, por isso que não tem ninguém igual. Pode ser parecidíssimo, não é igual. Pode ser gêmeos idênticos do mesmo pai, da minha mãe, criados igual, não são iguais. Não são iguais. Isso quer dizer o quê? Que você não foi feito para ser igual a alguém. Você não foi feito para ser igual a alguém.
nós podemos ter referências. E também a gente tem que saber ter as referências certas, tá? Porque tem muita gente que se espelha em pessoas erradas. Exemplo de jovens e adolescentes. Se espelham em pessoas erradas. Então, ter referências é importante. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, naquilo que eu sou de Cristo. Naquilo que eu sou de Cristo. Olha aqui, gente, o que eu tenho de Cristo, me imite. O que eu tenho de Cássio, não imite. Você vai se arrebentar. Não quero isso para a tua vida. Amém? O que eu tenho de Cristo, que tu vê Cristo em mim, nada, então não copia nada. Amém? Copia não, né? Mas não referencia nada. Até porque, gente, uma das piores coisas da vida, sabe o que é? A comparação. E como o ser humano ele tem essa coisa de se comparar, como o ser humano tem essa coisa de se preocupar com o que os outros pensam, se preocupar com o que os outros pensam, ou fico perdendo tempo querendo agradar as pessoas. Gente, não perca tempo querendo agradar ninguém. Quem gostar de você gostou, quem não gostar, o problema é da pessoa, amém? Eu ficava preocupado uma vez, eu vou cuidar o que eu falo, porque o que os outros vão pensar? Pensa o que quiser, cada um pensa o que quiser. Eu não me preocupo mais com a opinião dos outros, mas a gente tem que se preocupar com a opinião como Deus vê a nossa vida, como Deus olha para nós. Então, a gente nunca vai ter uma vida relevante que rompe o sistema, se a gente não estiver disposto a pagar um preço por isso. A pagar um preço por isso. E esse preço é o quê? É ter as referências corretas. Esse preço é o quê? Quinto ponto. É ter coragem, tá? O tema da mensagem de hoje, tá? Da série Sai do Sistema, o tema de hoje é coragem, tá? Para sair do sistema, nós temos que ter coragem. Escreva isso, para sair do sistema você tem que ter coragem. E coragem não é ausência de medo. A coragem é eu ser mais forte que o meu medo. Escreva aí, coragem é ser mais forte do que o medo. Isso é coragem. Não é não ter medo. Mas é eu ter uma força maior que o medo. O que Deus disse lá para Josué, capítulo 1, versículo 1? O que Deus diz ali? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou com Josué, filho de Num, que servia a Moisés, dizendo, observe o que Deus disse para ele, Moisés, meu servo, morreu. A minha tradução diz assim, te levanta agora, olha como tem que despertar e levantar, te levanta agora, passa esse Jordão, tu e o povo, e vai para a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Segura aqui. Gente, Deus chamou Josué e disse, Josué, Moisés morreu, a partir de agora tu é o líder. Deus falou com ele de uma forma espetacular, olhando assim nos dias de hoje. Mas Deus disse para ele, Josué, levanta, passa o Jordão, que já era um problema. E aí, entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Só que essas cidades eram muradas, tinham gigantes e uma série de coisas que a Bíblia fala. Eles tinham que encarar isso, eles tinham que ter coragem para encarar tudo isso. Eles tinham que ter coragem para vencer os inimigos, eles tinham que ter coragem para romper esse sistema. Se Josué ficasse parado onde ele estava antes do Jordão, o povo nunca teria entrado na terra prometida. Se você ficar parado no sistema, você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Se você ficar parado,
você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. E aí o que o Senhor diz mais? Versículo 3: todo lugar que você pisar a planta do pé, eu te dou, como eu prometi a Moisés. Ou seja, quanto mais ele pisasse, quanto mais ele fosse, mais ele teria de resultado. Seria conforme a disposição dele. A gente quer que Deus faça as coisas por nós, e Deus está esperando a gente fazer aquilo que Ele orienta. Amém, gente? Aí o Senhor diz aqui, do deserto ao Líbano, do grande rio até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, até onde o sol se ponha, não tem limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha a promessa: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Agora olha o 6. Mas tu faça o quê? Seja firme, seja forte, e seja o que mais? Corajoso. Gente, olha aqui para mim, a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar ele diante do meu Pai que está nos céus. Se a gente não tiver coragem, se a gente não tiver postura, se a gente não for firme, se a gente não for forte, a nossa vida vai ser sempre uma mesmice. Por que a vida das pessoas é uma mesmice? Porque elas não têm coragem de romper. Porque é mais fácil não fazer nada e procurar um culpado para tudo que acontece na sua vida. Olha o que diz Isaías 43, 1 e 2. Olha esse texto aqui. Olha o que Deus disse aqui para o povo. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, e o Senhor diz: não temas. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou, e o Senhor nos diz: não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo meu nome, tu és meu. Versículo 2. Olha o que o Senhor diz aqui: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, tu não vai te afogar. Quando passares pelo Covid, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Que mais? Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, o Senhor dizendo para o povo: eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu comprei vocês. E Deus, Ele tem promessas para a nossa vida, Ele fez tudo isso. E Ele tem promessas para a nossa vida. Só que a maioria das pessoas não consegue vencer o sistema. Por que as pessoas não se batizam? Porque o que a minha família vai pensar? É exatamente isso. Por que as pessoas elas não conseguem? Aqui é a igreja que elas têm maiores experiências, conhecem mais a vontade de Deus, mas por que não conseguem ser do MBCV? Porque o sistema, tu já tem uma igreja, tu tem ou te empurrar uma igreja? Tu tem uma igreja ou te empurraram uma igreja? O sistema te colocou numa igreja. Tu tem uma profissão ou disseram para você que é isso ali que você é? As pessoas são escravas do sistema. É impressionante. As pessoas têm uma família infeliz, miserável, desculpa a palavra, mas é isso aí mesmo. E aí penso que aquilo ali é tudo. Não é nada. É o que disseram na sua cabeça que é. O seu emprego é o que disseram na sua cabeça que é. Pode ver que existe um sistema que
Eu não sei, gente, para mim isso é tão claro, mas às vezes é tão difícil de fazer com que as pessoas acordem para a vida e vejam que a vida é muito mais do que tudo isso que nos disseram que a vida é. A vida é muito mais do que as pessoas dizem para nós do que ela é. O problema é que, sabe o que? A verdade de cada um é a verdade que cada um aceita para a sua vida. A verdade de cada um é a verdade que cada um aceita para a sua vida. Eu quero dizer, Jesus, Ele veio e Ele disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância, que é com fartura. Você tem que ser farto, você tem que ter além do que você precisa. A maioria aqui tem isso? Não tem. E não tem por quê? Por causa do sistema. Por causa da forma de pensar, por causa da forma que aceita, por causa da forma que pensa a vida. E o dia que você acordar, por isso que é uma série de mensagens, não é uma. O dia que você acordar, e eu espero que você acorde. Sabe por que a mensagem está difícil para muitos aqui? Porque o sistema é tão forte. Gente, o sistema bloqueia a nossa maneira de ver. A gente não consegue enxergar. Existe um sistema. E as pessoas não conseguem enxergar para romper o sistema. Para ver além do sistema. Para ver que existe uma forma diferente de pensar a vida. Jesus veio, está lá em Gálatas 5:1. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Diz, para a liberdade, Cristo nos libertou. Mas a gente tem que permanecer firme para não nos submeter de novo a um jugo de escravidão. O que é esse jugo de escravidão? É o que o sistema faz. O sistema escraviza as pessoas, limita as pessoas, impede as pessoas. Por que Deus teve que tirar Abraão da casa dele, da terra dele, da família dele? Porque senão ele nunca ia vencer o sistema, ele nunca seria o pai da fé. Ele nunca seria o pai da fé. Nunca seria. Tem que romper o sistema. E sabe o que é mais legal? Mas se eu romper o sistema... Olha o que disse Jesus em Mateus 5:10. Eu estou encerrando. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, não dos homens. Por causa do que é certo aos olhos de Deus, não dos homens. Bem-aventurados. Felizes são os corajosos, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11, olha o que Jesus disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa incomodarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. O que é para fazer? Regozijai-vos e exultai. Pode distorcer o que eu falo e sair mentindo aí. Eu tenho que me regozijar e exultar, porque o meu galardão não é na vida de ninguém, o meu galardão é no céu. Seu galardão é no céu. Quando você rompeu... Gente, as pessoas não aceitam quem rompe o sistema. As pessoas têm inveja de quem rompe o sistema. As pessoas criticam quem rompe o sistema. As pessoas reclamam, falam mal, mentem, fofocam de quem rompe sistema. Não se preocupe se estiverem falando mal de você, se preocupe se estiverem falando bem. Amém? Se preocupe, todo mundo gosta do fulano. Olha, ele é um instrumento nas mãos do diabo. Porque, olha o que diz o 13, se eu não me engano vai dizer, que assim perseguiram, não é ali, mas tem um texto que diz, assim perseguiram os profetas que foram antes, os líderes que Deus levantou antes. Está ali no mesmo texto, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso aqui não é para o pastor, é para o cristão. Esse texto não é para pastor, esse texto é para cristão, é para você, para mim e para você. A gente tem que exultar, a gente tem que se regozijar, porque o nosso galardão não vem de homens, o nosso galardão vem de Deus, a nossa recompensa vem de Deus. Nós temos que estar preocupados em agradar a Deus.
Nós temos que estar preocupados em agradar a Deus, não aos homens, não às pessoas. Agradar a Deus. E nós sempre vamos arrumar problema quando a gente quer sair do sistema. Quando a gente quer sair do sistema. Pode ter certeza. Você quiser mudar, você quiser crescer, você quiser alcançar, as pessoas vão até, primeiro elas testam, vão ver do que dá. Mas quando as pessoas começam a ver resultado na sua vida, ver você andando com Deus, aí agora só quer saber da igreja, agora só anda com o pessoal da igreja. E eu não estou falando de igreja quatro paredes, porque a igreja não é quatro paredes, a igreja são as pessoas, amém? A igreja não é quatro paredes, a igreja são pernas que andam por aí, amém? Então você vai começar a andar com pessoas diferentes talvez, você vai mudar a sua forma de pensar. Paulo diz que a gente tem que mudar a forma de pensar para experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E aí a gente vai ir para outro caminho, porque a gente não quer mais aquele destino, a gente quer um novo destino. Jesus veio nos mostrar um novo e vivo o quê? Caminho. Nós queremos andar nesse novo e vivo caminho, nós vamos andar segundo aquilo que a gente aprende da palavra. E aí a gente não está mais andando no sistema que a maioria, mais de 90% das pessoas andam. E daí a gente começa a incomodar. É que nem você pegar aqui e sair na Avenida Brasil agora e andar na contramão. Todo mundo está indo numa direção, você está indo na outra. O que vai acontecer? Vão buzinar, vão reclamar, vão chamar até a polícia. Vão querer prender você. O que você está fazendo? Andando num caminho ao contrário da maioria. Isso é reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus. É quando a gente não se acomoda num sistema, a gente não... Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, então o mundo anda numa direção, e quando a gente começa a obedecer a Deus, a gente anda em outra direção. E aí a gente incomoda todo mundo. Quando eu estava no 3º ano do 2º grau, o último ano do ensino médio, eu incomodei toda a minha turma. Toda a minha turma. Quando eu disse que eu me batizei, uma colega minha disse assim, então virei freira. E assim foi toda uma função. Por quê? Porque eu estava indo contra toda a minha juventude. Os meus amigos, o Cássio agora só nos trocou pelos amigos da igreja. Troquei pelos amigos da igreja. Realmente, porque eu vi que ali tinha coisa melhor. E quando eu vi pessoas na igreja que não tem me acrescentar, eu mudo para coisa. Eu quero... Gente, isso não é, é da cabeça do pastor? Não, isso é bíblico. Paulo diz, 1 Coríntios 6:1, eu tento encerrar, vocês estão vendo? Não é esse aí. Eu vou achar aqui e a gente vai encerrar, tá? Porque isso aí a gente vai continuar falando. Então a gente pega esse ponto e para. Deixa eu ver se é 2 Coríntios então. 6:1, deve ser 2. Deixa eu ver. 2 Coríntios 6:11. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Para vós outros, ó Coríntios, para vós outros aqui de Portão hoje, estão aqui em Portão hoje, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Paulo está dizendo, eu estou falando para vocês, meu coração se abre para vocês. A mesma coisa que eu dizer assim, gente, o que eu vou falar aqui hoje é para vocês, eu estou de coração aberto para vocês, é assim que eu estou mesmo. Versículo 12, vocês não têm limites em nós, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Quanta coisa a gente não faz com medo de, mas se eu fizer eu vou magoar, mas se eu disser eu vou magoar, mas se eu não for lá eu vou magoar, se eu não for eu vou magoar. Quanta coisa, gente, quanta coisa a gente não faz, a nossa consciência diz para não fazer, mas a gente faz, porque eu não quero magoar o fulano. Gente, o fulano não está nem aí para a tua vida, ele não quer que tu vá bem. Eu não quero magoar o Beltrano, eu não queria deixar, ele me ligou. Eu fiz isso uma vez na minha vida, um amigo meu falou para mim assim, cara, tu só quer saber de igreja. E aí eu
Vamos ir, estou de aniversário, tirei minha carteira de motorista, vamos ir comer uma pizza. Tinha recém-nascidos rodízios de pizza. Tá, vamos. Sabe que hora ele me levou em casa? E porque eu disse, se tu não me levar, eu vou a pé, às 5 horas da manhã. Ele foi numa boate, eu fiquei dentro do carro. Ele foi num bordel, fiquei dentro do carro. Dentro do carro. Por quê? Porque eu não queria, meu amigo, não queria magoar ele, mas o sistema dele era um, meu já era outro. Entenderam como é que funciona? O sistema quer prender a gente. E Jesus veio para nos libertar. Amém? Vamos colocar de pé? Só que você pode continuar dormindo. Mas quero dizer, digo para quem está aqui, digo para quem está em casa, quem quiser continuar dormindo, não venha mais na quarta-feira, dá espaço para outro. Porque Deus está nos chamando a acordar, para viver aquilo que Ele tem como promessa para a nossa vida. Amém? Fique em casa. Fique em casa. Se você não quer acordar, se você não quer se libertar, se você não quer viver a vida de Deus, se você não quer andar no novo e vivo caminho que Jesus conquistou para nós, e tem gente aqui que não quer, fique em casa. Se você não quer ouvir verdades, fique em casa. Nem liga a TV quarta que vem, você que está em casa aí. Porque não vai aguentar. Aí vai ser um peso aqui para os outros, para quem quer. Vai ser um peso para quem quer. Porque eu quero dizer, a disposição, nós estamos aqui 100 pessoas, um pouco menos. Se 50 querem e 50 não querem, qual é a força que a igreja tem? Diz para mim. 50 menos 50 é quanto? 0. E se eu for dar um nível espiritual para o culto de hoje, é 0. Nível espiritual para o culto de hoje é 0. Eu sinto em mim que palavra sim as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque as pessoas não querem mudar. Sonham com uma vida melhor, mas na verdade você não quer uma vida melhor, você quer a vida que você tem. Você não quer acordar para a vida. O diabo não quer que você acorde para a vida. O diabo não quer que você ouça mensagem assim. Ele não quer. O que Jesus disse? Ele veio para roubar, matar e é o que ele está conseguindo. Está roubando a vida, sua vida. Talvez não está roubando teu dinheiro, mas está roubando a sua vida. Você é infeliz. Você é insatisfeito. É um pobre coitado, não, como eu digo, não vive, sobrevive. Não vive, sobrevive. Está prometendo uma vida sem problema? Não, gente. Não existe vida sem problema. Mas dá para a gente ter a nossa mente acima dos problemas. Amém? Colocar a nossa mente lá, acima das nuvens. Nas nuvens, a gente pode estar o céu carregado, preto, negro, sabendo que vai vir uma tempestade, mas eu quero dizer, acima da tempestade tem um céu azul. É isso. É a gente olhar o que está acima daquele momento. Não o momento, mas acima daquele momento. É a gente olhar o que está por trás das pessoas, não as pessoas. É a gente olhar o que está fora do sistema, não no sistema. Quando a gente consegue olhar dessa maneira, a gente consegue perceber uma vida totalmente diferente. Gente, tinha uma tempestade caindo. Eu fico impressionado com isso. E Jesus estava dormindo na ponta do barco. Que os discípulos vão lá, mestre, não te incomoda se a gente morrer? Dizem isso. Jesus, tem como tu acordar aí? Não te incomoda se nós morrer? Porque Jesus estava tranquilo, não era a hora dele, não era o dia dele, porque ele andava com Deus, porque ele era o Filho de Deus, ele tinha um propósito nessa terra.
Jesus não se incomodou com aquela tempestade. Gente, nós não temos que nos incomodar com isso que está acontecendo, nós temos que ver o que Deus quer nos dizer com isso que está acontecendo. Meu Deus, eu não consigo parar de pensar na Bíblia, vocês me perdoem, mas tem um texto que eu não sei se eu vou achar. Eu acho que eu não vou achar mesmo. Eu não vou achar mesmo. Aqui, eu achei. Jó 5:8. Aqui é um amigo, um amigo de Jó, está falando com ele, está dando uma palavra de consolo para ele, né? E ele diz assim aqui, ó, Jó 5:8, Se eu tivesse no teu lugar, Jó, olha que palavra desse cara, gente, que palavra de Elifaz aqui, Jó 5:8, diz assim: se eu tivesse no teu lugar, Jó, vou aqui porque hoje o troço está trancado, estou dizendo, quanto a mim, se eu tivesse no teu lugar, eu buscaria a Deus, eu entregaria a Deus a minha causa, porque Deus faz coisas inescrutáveis, quer dizer, não tem como entender o que Deus faz. Deus faz coisas maravilhosas, que não tem como a gente explicar. Ele diz para Jó: Jó, eu no teu lugar, eu buscaria Deus. Tu perdeu teus filhos, tu perdeu tua saúde, tu perdeu todos os teus bens, tudo uma coisa atrás da outra, foi uma avalanche. Foi uma avalanche. É que nem você, sei lá, quebrou a empresa, perdeu o emprego, acabou a sua área de trabalho, o Covid matou a tua família, você está assim aí, você pegou Covid, está lá na UTI. Porque a situação de Jó era tão terrível, que quando os 3 amigos dele chegaram, 7 dias eles não falaram. Sabe quando você vê uma pessoa acabada, num velório, eu sempre penso, quando eu li esse texto a primeira vez, eu pensei, eu penso a Bíblia, né? Pensei, se tu chegar no velório e ver uma pessoa acabada, o que tu vai dizer para aquela pessoa? Não tem o que dizer, mas a situação de Jó era tão terrível, tudo que ele tinha perdido, que eles ficaram 7 dias sem falar com Jó, 7 dias. E aí o primeiro a falar esse Elifaz, e ele diz isso: ó Jó, de tudo isso aí que tu está vivendo, ó, o que eu faria? Eu apresentaria isso para Deus, porque Ele faz coisas. Ô gente, que palavra é essa para a situação de Jó? Deus faz coisas grandes e inescrutáveis, que a gente não consegue explicar. Ele faz maravilhas que a gente não consegue contar o que Deus faz. Então entrega para Ele. Tudo aquilo que Jó passou foi uma experiência tremenda de vida. Tem tantas coisas no livro de Jó, que é um livro para ler, vai ler Jó. 42 capítulos, leia Jó. Você tem aí para um mês de leitura, para quem não gosta de ler. E para quem gosta, lê em 2, 3 dias, ou num dia até. E marca ali o que é importante. Mas o sistema não quer que a gente veja isso. Vamos orar, gente, senão não vou parar. Pai, obrigado pela Tua palavra, por essa nova série de mensagens, ou por essa nova mensagem que a gente vai receber ela em uma série de cultos. Eu quero Te louvar, Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor comece a despertar aqueles que aqui vieram, aqueles que realmente têm no coração essa disposição de romper o sistema, Senhor, de entender o sistema, de romper o sistema. E eu peço que sobre estes, Pai, não os que querem, porque o mundo quer, mas não faz nada para merecer, mas aqueles, Pai, que tiverem disposição, que o Senhor derrame sobre eles um espírito de ousadia e de coragem, Pai, para que eles possam começar, a partir de hoje, a abrir a mente, despertar, levantar, e que o Cristo possa iluminar o caminho, a mente de cada um, para que cada um possa rever os seus caminhos, Pai, no nome de Jesus, para que cada um possa começar a romper o sistema, a romper os limites, a romper as barreiras, Senhor, e caminhar no Teu caminho, na Tua direção, naquilo que vai nos levar a uma vida que primeiro, Senhor,
te agrada. E segundo, nos faz, ó Deus, construir uma vida de acordo com a tua vontade, com o teu propósito e com as tuas promessas para nós, Pai. Eu abençoo a todos que aqui estão, aqueles que estão aí no seu lar, eu abençoo em nome de Jesus, e eu peço ao Espírito Santo, tu sonda os corações, tu conhece os corações, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, esse despertamento espiritual no teu povo, que está disposto a romper sistemas e andar nesse novo e vivo caminho que Jesus preparou para nós. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém.